Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando, mais um vídeo sobre Power BI e Project Online, que é um assunto que eu realmente gosto bastante de tratar aqui. Hoje é um vídeo um pouco diferente, eu não vou falar muito sobre como criar um relatório, como buscar os dados ou como utilizar um visual customizado, que é normalmente os assuntos que a gente vem tratando aqui no canal. Eu vou falar um pouco sobre qual é o produto final que você entrega, né, para os seus stakeholders, né, para os seus patrocinadores, para as pessoas interessadas nos seus relatórios. Então, quando você cria um relatório no Power BI, e não necessariamente isso vai estar unicamente ou exclusivamente relacionado ao Project Online, você pode usar o Power BI para diferentes necessidades dentro da sua organização, mas a ideia é, as pessoas que vão trabalhar com os relatórios que você criar, como que os relatórios devem reagir quando elas interagirem com o relatório? Como é que o relatório, qual deve ser a reação de cada um dos visuais que a gente tem na medida que as pessoas vão escolhendo, ou vão tentando filtrar, ou vão clicando no teu relatório? Então aqui nesse exemplo, como eu sempre trabalho com dados do Project Online, eu criei um relatório que me mostra as atribuições dos recursos e também a sua capacidade e a relação que existe, né, entre capacidade e atribuições ao longo do tempo e agrupado por diferentes fatores. Então aqui estou usando, por exemplo, atribuições por função, atribuições e capacidade, para eu saber mês a mês qual é o capacity que eu tenho e quantas horas eu estou usando desse capacity. Aqui eu tenho a atribuição por recursos, então não tenho nenhum tipo de agrupamento, é mais no nível do indivíduo. Aqui eu tenho uma tabela que me mostra essa relação também, né, de... Opa, deixa eu dar um voltar aqui, que me mostra essa relação também de capacidade restante, enfim, disponibilidade. Mas a ideia é, uma vez que eu publicar esse relatório para o serviço do Power BI e as pessoas, né, tiverem condições de consumir esses dados lá dentro do meu espaço de trabalho, dentro do meu workspace, na medida que eles começarem a clicar no relatório, como é que o relatório vai se comportar? Então, para dar um exemplo, vamos supor que eu queira analisar aqui quais são as atribuições e como é que é a distribuição do analista de negócios. Eu sei que as pessoas com analista de negócios têm um total de atribuições de 850 horas dentro da minha organização. Se eu clicar aqui, todos os demais visuais vão ser impactados por esse drill down que eu estou fazendo, por essa seleção que eu estou fazendo. Então, na medida que eu seleciono o analista de negócio, todos os outros visuais são impactados por esse cara. E por padrão, o impacto que isso gera, né, o impacto que é recebido pelos demais visuais é o que a gente chama de highlight, ou seja, é uma ênfase. Então, quando eu clicar aqui no analista de negócios, eu consigo que eu tenha uma ênfase para o analista de negócios. Então, por exemplo, dentro de um total de 704 horas de atribuições dentro do mês de outubro de 2017, o analista de negócios responde por 245 horas. Tá? Se eu olhar para cá, a mesma coisa. Dentro de um total de horas, de 671 horas de atribuições para todos os recursos da nossa organização, o analista de negócios responde por 72 horas. Então, é o highlight dessa informação. A mesma coisa aqui do lado, né? Eu tenho apenas duas pessoas dentro da minha organização que são analistas de negócios, que são o Daniel e o Renan. Eu consigo continuar visualizando todo mundo aqui, porém, a ênfase é sempre no Daniel e no Renan, porque esses são os únicos dois caras que são analistas, ou seja, são os únicos dois caras aos quais eu tenho recursos, eu tenho atribuições realizadas. E a mesma coisa acontece aqui na disponibilidade por equipe, eles fazem parte de equipes diferentes, então eles dois são exibidos aqui num contexto diferente de highlight, né? Se eu filtrar ou se eu quiser dar uma ênfase, por exemplo, aqui em todas as atribuições do mês de julho, é isso aqui que vai acontecer. Eu tenho um highlight dos usuários aqui do lado direito, dos meus recursos do lado direito, então eu consigo saber, olha, do total de horas atribuídas ao Joaquim, por exemplo, ele tem um total de horas, considerando todos os meses, de 675 horas. Mas o que eu estou dando ênfase, que é o mês de julho de 2017, julho de 2018, perdão, ele só tem 46 horas atribuídas a ele. Tá? Então é interessante a gente observar isso daqui, porque a depender do que você filtra, os relatórios eles começam, desculpa, os relatórios não, os visuais dentro dos relatórios, eles começam a receber um impacto. E aí, de acordo com esse impacto, ele vai demonstrar para você a informação. Só que nem sempre, quando você está trabalhando aqui com o highlight ele é algo que de fato é bacana.
Porque muitas vezes a informação não faz sentido. Imagina que você filtre aqui o mês de julho, como a gente fez, né? Talvez aqui, para essa visualização do total de trabalho atribuído aos recursos, faça sentido. Eu falo, olha, do total de horas atribuídas para esses recursos, esse é a proporção de horas desse mês aqui que a gente está selecionando, né? Mas aqui do lado esquerdo, por exemplo, essa informação já não fica tão boa, porque você não tem o visual sendo filtrado para coincidir com o que a gente especificou aqui. Na verdade, está dando highlight aqui também. E talvez fizesse mais sentido você ver a distribuição dessas horas por função, mas de uma maneira filtrada. Então, esse é o tema que eu quero discutir aqui, que é justamente como é que a gente pode fazer para melhorar um pouco as iterações que existem entre os visuais, tá bom? Então, o que acontece? Quando você clica em um visual dentro do Power BI, você pode vir aqui na parte de formato, tá? E na parte de formato, aqui no ribbon, né, na faixa de opções, você tem uma opção chamada editar interações. Tá? Então, quando você clica em editar iterações, você pode perceber o seguinte, o que ele está dizendo para você? Quando você executar alguma interação aqui, qual é o comportamento que cada um dos visuais vai receber? Então, por padrão, a gente começa a perceber que a maioria dos visuais, principalmente quando eles são de gráficos, eles sofrem o highlight. Ó, então, se eu perceba que eu cliquei nesse visual. Então, quando eu cliquei nesse visual, ele me mostra o que vai acontecer com os demais visuais na medida que eu selecionar alguma coisa aqui, que é o que a gente tinha feito lá com a analista de negócios, tá? Então, ele está dizendo para mim o seguinte, quando você interagir com esse cara, o impacto recebido nesse visual é de highlight. Olha que interessante. Eu posso, por exemplo, selecionar esse visual e falar assim, olha, o impacto aqui na capacidade de atribuições não vai ser mais de highlight, ou seja, não quero mais dar ênfase, eu quero simplesmente filtrar. E aí, quando você clicar aqui no analista de negócios, olha só a diferença que vai acontecer. Ele não está mais dando apenas ênfase para o analista de negócios aqui dentro. Ele está me mostrando única e exclusivamente, ou seja, apenas as informações do analista de negócios. Quando eu clicar aqui no analista de sistemas, a mesma coisa, ele me mostra apenas informações do analista de sistemas, ou das pessoas que sejam analistas de sistemas. A mesma coisa para os DBAs, para o analista de processo e assim por diante. Então, por exemplo, ao trabalhar com highlight, não, né? Ao interagir com esse visual, talvez esse visual a melhor solução, ou a melhor alternativa seja a gente trabalhar com filtros. A mesma coisa eu vou aplicar aqui, ó. Então eu vou falar, quando eu interagir com esse visual, eu quero que esse cara seja filtrado. Olha como é que vai ficar melhor. Quando eu clicar aqui no gerente de projetos, ele vai focar apenas nos gerentes de projetos, ou seja, no Arthur, na Melissa e no Rafael. O restante do pessoal aqui não precisa me mostrar nada, porque agora eu quero a minha ênfase, né, o meu foco é no gerente de projeto. Talvez a mesma coisa deva ser feita aqui, nesse visual. Então eu vou falar para ele que ele tem que filtrar ao invés de interagir. Olha só que bacana. Então, quando você filtra aqui o DBA, ele vai me falar, ó, DBA, eu só tenho DBAs no departamento, na equipe banco de dados. Quando eu filtrar um analista de infraestrutura, só tenho em sistemas. Mas se eu filtrar um gerente de projeto, ele me fala, ó, você tem pessoas que estão no PMO, pessoas que estão na qualidade. Tá? E aí você pode fazer esse trabalho para todos os visuais que você tiver dentro da sua organização. Por exemplo, se eu estiver confortável com o que ele está me mostrando aqui, eu posso passar para o próximo visual e aí eu faço as experiências, né? Por exemplo, se eu aplicar um filtro no mês de julho, como que isso deve interagir? Quais devem ser as interações? Então, por exemplo, para cá, para esse visual, eu vou manter, porque talvez faça sentido você ver em proporcionalidade, fica bacana. Mas aqui, nesse caso, não faz sentido nenhum. Então, eu posso vir aqui e mandar ele filtrar. O que vai acontecer? Quando eu filtrar o mês de julho, ele vai me falar, olha, quem está dedicando mais horas é o gerente de projetos, o desenvolvedor, o arquiteto de sistemas e assim por diante. Se eu filtrar, por exemplo, as atribuições do mês de janeiro, ele já vai automaticamente se ajustar a esse cenário, o que faz muito mais sentido, não é verdade? Se eu pular para esse carinha aqui agora, eu posso filtrar aqui também. Então, eu posso falar, quando eu filtrar, por exemplo, Joaquim, eu não me importo com os demais recursos, porque agora o meu foco é o Joaquim. Então, eu vou vir aqui e vou filtrar também. Da mesma maneira que aqui eu vou filtrar também. Se eu falar, por exemplo, filtra para mim o Joaquim, o Daniel e o Renan.
aí ele vai acumular as informações dessas 3 pessoas, ou seja, do Joaquim, do Renan e do Daniel. E aí eu posso vir aqui e pedir para ele filtrar também para eu saber de que departamento eles são. Tá? Uma última opção também que você tem é falar que você não gostaria que fosse feito filtro nenhum, tá? Também é uma opção que pode estar disponível. Então, se você clicar em um determinado visual e você não quer que esse visual afete outro, você pode ir no visual que você não quer que seja afetado e pode simplesmente clicar aqui em None. Seria mais ou menos se você tiver aqui na tabela, por exemplo, e ao clicar na tabela e fazer um determinado filtro, você não quer que nada aconteça nos demais visuais. Tá? Por exemplo, eu filtro o Renan. Eu não quero que isso se espalhe para cá. Então, eu posso vir aqui e falar, não, olha, quando eu clicar em algum elemento da tabela, eu não quero que nada seja feito, não quero que nenhum filtro seja feito, porque não faz sentido. Eu quero só visualizar essa informação na tabela, mas não quero que nada mude nos demais visuais. Tá bom? Quando você estiver pronto, quando você estiver satisfeito, é só publicar o seu relatório novamente e as informações vão estar lá disponíveis para você, vão estar lá disponíveis para a sua equipe. Mas isso é muito importante porque ajuda muito a maneira como as pessoas vão visualizar as informações, né? E garante que a experiência de usabilidade do relatório pelos seus usuários seja uma experiência muito bacana, para que eles não tenham que ficar caçando informações ou para que eles não tenham informações que podem gerar para eles alguma dificuldade de interpretação. Beleza? Então é isso, pessoal. Você já faz. Agora comenta aí, você já fazia isso? Você já tratava, né, como os seus relatórios dentro do Power BI ia fazer interações com os outros elementos? Ou isso é novo para você? Você está aprendendo agora? O que você achou? Deixa aí seu comentário, vamos discutir isso daí para a gente poder melhorar o nível das entregas que a gente faz, para a gente poder apresentar informações que sejam realmente relevantes e que sejam que causem aí, que deixem os usuários confortáveis para trabalhar. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.